Então, seja bem-vindo à conversa improvável desta semana. Como se recorda, esta manhã eu disse que tínhamos uma entrevista. E se calhar ainda vamos ter outra esta semana, mas a de hoje é com o Fernando Amaral. O Fernando Amaral é um empreendedor, e vamos guardar essa parte para o final desta conversa, mas é o CEO do grupo Sendis e da Alidata. Estas duas empresas fazem software de gestão. Aliás, aproveito para dizer que é uma das parceiras da Cor do Dinheiro, nomeadamente na rubrica Think Tank e o Mel Talks, como você, se segue as duas rubricas, já deve ter percebido. Mas aqui a conversa não tem nada a ver com fretes, tem a ver com a realidade empresarial. E, aliás, fretes, como vocês sabem, é coisa que nós não fazemos. E, portanto, aqui a conversa é sobre a parte empresarial, que é tomar o pulso à economia. Como é que as empresas estão a reagir? Fernando, vocês foram muito afetados ou até estão a crescer face ao ano passado? Nós fomos sensivelmente com mais 9% de faturação do que o mesmo período. Tu disseste mais, quer dizer, estás a subir. Estou a subir. As empresas tecnológicas, normalmente nestes períodos, não é que sejamos beneficiados, mas as crises acabam por ter um papel positivo se for bem utilizado, porque são também momentos de saltos tecnológicos. Eu tenho andado a dizer nas últimas semanas que o Covid-19 conseguiu explicar em 15 minutos o que eu andei uma década a tentar explicar, e muito mais eficaz, porque as pessoas com 15 minutos de Covid-19 perceberam muito melhor do que muitas entrevistas e reuniões que eu dei. Fernando, eu havia um empresário que me dizia assim: Camilo, às vezes na economia é preciso o efeito cagaço. Desculpa-me a expressão, mas é mesmo isso. É aquilo que nós estamos a passar. As pessoas julgavam, como às vezes nos acontece na nossa vida particular, que têm todo o tempo do mundo para fazer uma coisa, e de repente descobrem, por exemplo, que o comércio eletrónico, quem não tem, morreu. Portanto, hoje em dia há dois tipos de empresas. Há aquelas que têm e há as que vão morrer. Ou seja, e aquelas que ainda não perceberam que vão morrer. Exatamente, porque hoje em dia é impossível viver sem internet, e nós temos números em Portugal que são assustadores. Por exemplo, 55% das empresas em Portugal é que têm presença nas redes sociais, que é um número muito baixo. 55% só? Eu por acaso estava convencido que era mais. Não, 55% das empresas em Portugal têm presença nas redes sociais. 45% das empresas com mais de 250 empregados fazem comércio eletrónico. 45% das empresas com mais de 250 empregados. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que há um mercado enorme para as empresas de IT, que o Covid-19 veio acelerar. Portanto, este salto tecnológico que as empresas estão obrigadas a dar nesta altura é um facto e, portanto, acabamos por ter esse benefício. Fernando, para as pessoas perceberem melhor, vocês fazem software de gestão para empresas? Nós fazemos software de gestão para empresas há mais de 3 décadas, sim. Desde 1984. Há mais de 3 décadas. Há mais de 3 décadas. Bom, explica-me uma coisa, como é que vocês, sendo pequenos, conseguem competir com outros gigantes do setor? E já não é preciso ir para a Chaps nem Companhia Limitada, mesmo outras empresas, algumas delas têm até matriz portuguesa. A grande diferença que nós temos para as outras empresas é fazer um trabalho tailor-made, que é, hoje em dia, o negócio do vulgo dos ERPs, do software de gestão. Também há muita gente que ainda não recebeu a certidão de óbito, mas esse negócio morreu já há alguns anos atrás. E hoje as empresas precisam muito de soluções que são customizadas, que são adequadas a cada realidade. E por vezes os nossos recursos são desafiados para projetos que são projetos de integração. Eu digo muitas vezes que nós não vendemos software, nós vendemos soluções, vendemos projetos. Porque hoje em dia, primeiro, é muito difícil ganhar um cliente novo. Eu tenho uma pessoa que está na área comercial, que regularmente está a ligar para clientes, a ver que soluções é que têm, se estão interessados em mudar e tudo mais. A solução que mais ouvimos, ou a resposta que mais ouvimos, é que não estão satisfeitas com o software que têm. À pergunta seguinte, nós perguntamos se está disposta a receber uma reunião nossa, o que recebemos como resposta é não tenho dinheiro para mudar. Portanto, são duas coisas que parecem díspares, mas que são uma realidade única. As pessoas não estão contentes
mas ao mesmo tempo não têm dinheiro para mudar. E isto também é uma situação que neste momento vai acontecer, que é o tempo médio de um sistema informático nas empresas é mais de 10 anos. É o tempo médio que um sistema informático tem numa empresa. E nesses 10 anos, muitas vezes as empresas, vou falar contra mim até, as empresas às vezes não estão satisfeitas, mas não estão satisfeitas não é porque o sistema seja bom ou seja mau. Se calhar utilizam 7, 8% daquilo que o sistema faz. E às vezes é mais fácil trocar do que investir naquilo que têm. Esta parte que tu estavas a dizer que as empresas dizem muitas vezes que não estão satisfeitas tem a ver com a qualidade do serviço. Isso é complicado porque parece que a gente está a falar mal de outros, mas nitidamente tem a ver com a qualidade do serviço. Nós quando dizemos que a nossa dimensão, nós temos perto de 150 pessoas no grupo. São duas empresas, não é? Sim. A Sendis e a Alidata. E a Alidata, e o Masterway, sim. E a média de empresas em Portugal, do número de empregados de uma PME em Portugal, eu nunca sei se é 4,3, se é 3,4 empregados. Portanto, uma empresa que tenha 10 colaboradores, que a gente diz que é uma empresa pequena, tem 2 ou 3, quase 3 vezes, 2 vezes e meia a média nacional. Portanto, nós vivemos uma realidade em Portugal que é uma realidade muito pequenina. Isso nota-se quando nós vamos para Angola, mesmo para Moçambique, ou vamos para outros países, para outros continentes. Nós notamos isso, que é uma pessoa que vive em Maputo, ao domingo vai almoçar a Xinguel, vai a Xai-Xai, vai almoçar a Xai-Xai, por aí. Uma pessoa que vive em Lisboa não vai almoçar ao domingo ao Algarve, de certeza absoluta. Mas agora diz às pessoas qual é a distância entre Maputo e Xidengel ou então ao Xai-Xai. 300 à volta de 300 km. Portanto, E não é autoestrada. E não é autoestrada, é isso que eu ia dizer. Portanto, as estradas em condições é tipo uma IP, uma coisa assim, mas as pessoas vão lá almoçar e voltam no mesmo dia para Maputo. Em Portugal, nós andamos 300 km e estamos de perna aberta em Monfortinho, com um pé em Portugal e outro pé em Espanha. Portanto, e às vezes esta nossa pequenez... Tu há bocadinho dizias que hoje em dia o que as empresas precisam e querem já não é um mero ERP. É uma solução muito mais completa. Porquê que estás a realçar esse ponto? Tu achas que o mercado está em transição e já agora para onde é que nós vamos? O mercado está em transição. É preciso identificar novos canais de venda. Portanto, aquele canal de venda, as empresas hoje ponderam muito se há de meter um comercial novo ou se há de investir no comércio eletrónico. E a resposta é óbvia, não é? E isto é factual. Qualquer um de nós hoje em dia pode não comprar, mas a grande realidade é que antes de comprarmos qualquer coisa, seja o que for, nós primeiro vamos consultar na internet, vamos ver especificações. Quando nós vamos à loja, mesmo que se vá comprar diretamente, nós já vamos muito direcionados para aquilo que queremos. E, portanto, neste aspecto, o mercado mudou. Eu, a título de exemplo, nesta história da pandemia, estive em casa, como toda a gente esteve em casa, e fui apanhei no Facebook, não interessa o nome, mas uma loja de queijos que queria vender queijos via internet, mas não tinha nada montado. E então arranjou uma solução muito simples e que funciona. Quer dizer, pode não ser a coisa mais integrada do mundo, mas a realidade é que funciona. Abriram uma página no Facebook, onde faziam publicidade, foi assim que me captaram. Depois eu liguei para lá, disse o que é que queria. E eles pediram o meu número de telemóvel, fizeram uma fatura e fizeram uma fotografia da fatura que me mandaram pelo WhatsApp, com o total da fatura. E deram-me o número de MBWay para eu pagar. Eu paguei via MBWay e eles tinham um paquete, uma pessoa que foi levar os queijos a casa. E eu acho que este é um bom exemplo à portuguesa. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isto. Quem não tem nada e de repente, em altura de pandemia, passou a ter tudo. Ou pelo menos passou a ter uma solução. Podia não ser em termos de integração. Passou a usar a cabeça, basicamente. Com ferramentas que estão disponíveis, com coisas que estão disponíveis, sem precisar de solicitar nenhum processo de consultoria. Mas agora ofereceste os teus serviços à empresa. Nós disse depois.
Mas obviamente que isto é uma oportunidade, Claro. de Fernando, tu quando começaste, quando ficaste com a Alidar, tu trabalhavas para a Capgemini em Portugal, não é? E depois abandonaste a empresa, despediste e ficaste com esta empresa. O que é que te deu, nessa altura, ainda mais não era um melhor momento da economia portuguesa, o que é que te deu para correr esse risco? Eu estive a fazer um estágio de 20 anos na Capgemini para ser empresário. E estamos a falar numa altura que vinha aí a crise. É preciso não esquecer. Eu assinei o contrato de aquisição do Sentis com a Capgemini com o Paulo Morgado no dia 7 de É um dezembro. dos colaboradores aqui da página da Cor do Dinheiro, aliás. E que eu gosto imenso de ouvir. No dia 7 de dezembro de 2009. Portanto, no final de 2009, início de 2010. E, portanto, todos nós nos recordávamos em que fase é que estávamos nessa altura. Eu lembro-me de pensar que, enquanto colaborador da Capgemini, nesse estágio que eu tive, a minha única preocupação era a dívida que eu tinha para pagar a casa, como todos os portugueses têm, e era a única preocupação que eu tinha, era o único empréstimo que eu tinha a correr. Eu recordo-me na altura, com as poucas pessoas que trouxe, que fiquei com o encargo, lembro-me nessa noite distintamente de pensar nisso, depois de assinar a escritura, o contrato, que ficava com perto de 800 mil euros de ordenados para pagar. O que era, algumas vezes, a casa, o valor em aberto que estava da casa. E, portanto, lembro-me perfeitamente de pensar, ou isto corre muito bem, ou todos os problemas do resto da minha vida ficam resolvidos. Exatamente. E o que é que te levou a dar o salto e correr o risco? Essa era a pergunta inicial. Eu sempre me senti, mesmo na Capgemini, dono do negócio, entre aspas. Ou seja, eu sempre vivi o negócio como se ele fosse meu, como todas as decisões que eu tomava no dia a dia, se aquilo fosse a minha empresa, era assim que eu ia gerir. Aliás, um colaborador que eu tinha aqui, eu perguntava-lhe, trabalhava comigo há 20 e tal anos e tinha 15 de Capgemini e 5 aqui comigo, e eu perguntava-lhe, eu sou diferente agora do que era há 10 anos atrás. E ele diz, não, és igualzinho. Isso é um conselho, isso é o melhor conselho que tu podes dar a quem trabalha numa empresa, que é sinta o negócio como se fosse seu. Esse é o melhor conselho, porque faz parte do estágio. Porque nós não podemos ter aquele discurso que nós, por exemplo, muitas vezes vemos nos políticos, que é ter um discurso à segunda, outro à terça, outro à quarta. Há tempos eu ouvi um político dizer, eu não mudei de opinião, eu evoluí no pensamento. Pronto, é uma forma diferente de ver o assunto. O meu paizinho ensinou-me que isso não é bem assim, não se evolui no pensamento com essa facilidade. Mas o ter trabalhado por conta de outrem deu-me aqui duas possibilidades, duas realidades. Uma que vem de mim, daquilo que eu sou, da forma como fui criado, porque o meu pai tinha um negócio, daqueles negócios lá na terrinha, uma mercearia, onde se calhar também este lado empreendedor começou a ser semeado e regado desde muito, muito novo. E portanto essa semente está cá. O meu pai costumava dizer que tinha uma coisa que muito pouca gente tem, que era dono do tempo dele. Embora eu hoje tenha algumas dúvidas se isto é bom ou se é mau. Tenho algumas dúvidas, mas era. Diga que conselho, para terminar, que conselho é que podes dar às pessoas que neste momento estão assustadíssimas com o problema da pandemia, o impacto disto na economia, porque ainda vamos sentir, não é? Ainda não estamos a sentir tudo. Que conselho é que dás às pessoas para não desistir e não ficarem deprimidas? Eu acho que estas coisas não são para ficar deprimidas, estas coisas são fatores para nos fazer refletir. Se calhar nós vivemos um período único da história da humanidade. Aliás, a nossa geração, nós vivemos coisas, tivemos esta transformação digital, a evolução que as coisas tiveram. Sim, nós vivemos os últimos 30, 40, 50 anos, não há igual na história da humanidade. E, portanto, nós temos que olhar para isto como mais um episódio. Um desafio. Sim, porque eu acho que se entra muita facilidade, porque isto envolve um falecimento de pessoas, é um processo que não é simples, mas ao mesmo tempo é algo que nos tem que fazer refletir no caminho que nós estamos a percorrer até aqui.
porque se calhar temos que desacelerar, se calhar temos que pensar a vida de outra maneira, se calhar temos que olhar uns para os outros de uma outra maneira, se calhar temos que olhar para as coisas, não comprar aquilo que nos põe na montra. E olhar para as empresas sempre como preocupação de criar valor. Exatamente, porque é uma coisa que muita gente não tem capacidade. Eu gostava de ser o Estado. E porquê que eu gostava de ser o Estado? Porque eu ouço falar tanto do orçamento. E agora veio aí a história do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado eu podia mudar a mim, que era a coisa mais fácil de fazer. Porque o Orçamento de Estado, quando há falta de dinheiro, é fácil. É ir aos contribuintes e aumento. É para se me faltar... É como em nossa casa. Se me faltar 100 euros por mês, é fácil. Eu vou aos contribuintes, aumento a contribuição e depois temos aquelas barbaridades. Agora vamos aumentar mais o imposto para a segurança social, quando nós somos já os países que mais impostos descontamos. Infelizmente as empresas não podem fazer isto. Era bom que eu pudesse chegar para os meus clientes e dizer assim, olha, a partir deste ano eu vou-lhe faturar mais 15%. Ah, mas eu não preciso mais nada. Não faz mal. Isso é um problema seu. Fatura os seus clientes. Eu assim, só estou a avisá-lo que eu este ano vou faturar mais 15%. Portanto, nós não temos esta arma que o Estado tem. Portanto, quando dizem que é difícil gerir finanças públicas, é o mais fácil que há. Portanto, essas são fáceis de gerir. Difícil de gerir são aqueles que pagam as finanças públicas. Porque nós é que temos que gerar a riqueza para que a coisa pública, para que esse orçamento funcione. E os orçamentos das empresas hoje vivem, quando falamos em Covid-19 e nesta transformação digital, é preciso não esquecer, também em bom português, que há muitas empresas que vão ser apanhadas com as calças na mão, estão a ser apanhadas com as calças na mão, que já passavam por dificuldades e isto não veio otimizar o processo, não veio melhorar as suas condições, de certeza absoluta. Olha, foi a conversa improvável desta semana com o Fernando Amaral, que é o CEO do Grupo Sendis e da Alidade. Fernando, muito obrigado. E já agora, boa sorte, porque no próximo ano, quando falarmos, tu possas dizer que voltaste a crescer 9%. Era ótimo. Obrigado, já sabe, quanto a nós, eu voltarei às 18 horas com o Think Tank, com o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, e a conversa matinal, já sabe, é amanhã às 8 da manhã. Fique bem e até lá.